Boa noite. Dando sequência à nossa disciplina do processo do trabalho de enfermagem, hoje iremos abordar o tema planejamento e organização do trabalho em equipe. Então, a organização do trabalho em equipe ela não se resume apenas na forma de como o trabalho é desenvolvido, dividido ou até mesmo ordenado por alguém. De acordo com os autores de Georges, de Sores e de Ziarouks, de 1993, eles vêm afirmar que essa organização do trabalho ela compreende uma divisão do trabalho, sendo cada profissional tem o seu trabalho para fazer. É um sistema hierárquico e as relações de poder, esclarecendo assim que ao dividir o trabalho se impõe uma divisão entre os seres humanos. Então é importante ter essa divisão de trabalho. O que o enfermeiro vai fazer? O que é de responsabilidade do enfermeiro? O que é de responsabilidade do técnico de enfermagem? É importante essa hierarquia e essa divisão do processo do trabalho de enfermagem e essa organização e planejamento. Desta forma, a organização do trabalho pode ser entendida como um processo que envolve o conjunto de atividades desenvolvidas pelos trabalhadores, incluídas as relações de trabalhos e as relações hierárquicas. Então, é importante obedecer esse conjunto de atividades e as hierarquias. Então, assim, o que é de competência do enfermeiro é de competência do enfermeiro, o que é de competência do técnico, de competência do técnico. Mas é importante a gente obedecer também o trabalho em equipe, o desenvolver em equipe. Não é porque o enfermeiro ele é acima do técnico de enfermagem que ele manda e ele não aceita opiniões. A gente sempre tem que privar a organização do trabalho em equipe, o bem-estar de todos os funcionários, para o trabalho e as atividades fluírem. O trabalho ocorre em uma determinada estrutura organizacional, sendo influenciada pelo modo de gestão e pela cultura institucional, bem como pelas macros políticas vigentes na sociedade. Então, cada instituição tem um tipo de gestão, um tipo de organização do trabalho. Então, é importante a gente sempre frisar isso e obedecer as políticas vigentes da instituição e da sociedade. Nesse sentido, pensar na organização do trabalho não significa somente refletir sobre o modelo implementado internamente na referida instituição. Há que se pensar a totalidade da inserção social sobre o modo de produção localizado historicamente. Então, não é importante a gente só observar o modelo implementado dentro da instituição interna. A gente tem que saber como que vai fazer, inserir no meio social, ter uma produção efetiva, igual eu falei, uma interação com os colegas de trabalho. De acordo com Pires, de 2000 a 2002, ele vem falar que a organização do trabalho ela implica algumas relações. Dentre elas, relações entre os profissionais de enfermagem, as suas relações com usuários do serviço de saúde, com os profissionais de saúde ou grupos de trabalhadores da instituição. Então, igual eu falei, ele vem frisar a importância das relações dos profissionais e dos usuários de saúde. Os constrangimentos e as facilidades provocadas pela estrutura institucional, as relações hierárquicas, o conhecimento e as tecnologias disponíveis em saúde e na enfermagem, é importante a gente sempre utilizar todas as tecnologias e os conhecimentos que a gente tem disponível para estar trabalhando na saúde e na enfermagem. A divisão do trabalho, igual eu falei, é importante o enfermeiro fazer o seu papel e o técnico de enfermagem fazer o seu papel. O modelo de gestão da instituição e da própria enfermagem, as relações estabelecidas com as demais instituições que fazem parte do sistema de saúde. Então, às vezes, tem um laboratório ligado em um hospital. Então, essa é um estabelecimento que é ligado à instituição de saúde. Então, é importante a gente ter uma relação também boa. Por quê? A gente pode precisar de um resultado de exame mais rápido. E a gente tendo uma relação boa com o laboratório, tudo facilita dentro do sistema de saúde. No trabalho coletivo em saúde, os diversos profissionais de saúde desenvolvem parte do trabalho que tem como resultado
como produto a assistência de saúde a indivíduos ou grupos. São atividades diferenciadas que, estudadas nas suas especificidades, permitem identificar produtos distintos. Esses trabalhos, no conjunto, resultam na assistência a seres humanos que estão totalidades complexas. Então, é importante a gente ver esses vários trabalhos e o resultado sempre vai ser uma assistência à saúde. Sempre uma assistência a um indivíduo, a uma pessoa doente, a um paciente. Então, assim, a gente vai estudar vários tipos de doenças, vários tipos de patologias e vários cuidados. O serviço de enfermagem nos hospitais está direcionado a 3 etapas. Uma das etapas é o cuidado de enfermagem aos usuários, a organização do ambiente terapêutico e a gestão dos trabalhadores de enfermagem. A sistematização da assistência de enfermagem, que é a SAI, como a gente já estudou, que é um sistema implantado dentro de uma instituição. A gerência das unidades de internação concentra o processo de trabalho dos enfermeiros. Quanto à gestão de pessoas, se identificam na literatura estudos acerca do dimensionamento de pessoal, jornada de trabalho, indicadores de qualidade e aspectos ergonômicos. Há que se ressaltar que a gestão de pessoas é uma das dimensões mais importantes da organização institucional. Então, gente, é importante, dentro da organização do trabalho e da gestão de pessoas, o responsável, o enfermeiro, ele tem que estar fazendo um estudo do dimensionamento de pessoal. São 10 pacientes. 10 pacientes necessitam de quantos enfermeiros e quantos técnicos de enfermagem para esse cuidado? Então, isso é o dimensionamento de pessoal. Então, tem que fazer enfermaria 3, ela tem 10 pacientes. Quantos pacientes tem? Quantos profissionais que vai necessitar para realizar esse cuidado naquela enfermaria? A jornada de trabalho, para não ficar exaustiva, indicadores de qualidade, aspectos ergonômicos, às vezes o técnico de enfermagem, o enfermeiro, está trabalhando no lugar que às vezes está dando dor nas costas, porque às vezes é o computador que ele utiliza para fazer uma sistematização de enfermagem, fazer um pedido de medicação, está atrapalhando. Então é importante os aspectos ergonômicos também, para ver se o ambiente de trabalho está proporcional. Sobre este aspecto, a enfermagem brasileira tem se dedicado nos últimos anos a estudar e fornecer subsídios na área de dimensionamento de pessoal, impulsionada também pelo amparo legal da Resolução 293/2004 do COFEN. Então, assim, ela tem um amparo para estar fazendo esse dimensionamento de pessoal. Por quê? Antes, quando não tinha esse amparo do COFEN, antes de 2004, a enfermagem ela ficava sobrecarregada. Às vezes, demandava muita assistência de enfermagem e poucos funcionários. Então, a enfermagem acabava ficando sobrecarregada de paciente. Além da jornada de trabalho ser exaustiva, ainda no horário de serviço tinha poucos funcionários para aquela demanda. Entende-se que a assistência de enfermagem segura e de qualidade para os usuários exige a previsão e provisão de pessoal de enfermagem adequado. E a profissão tem desenvolvido instrumental para determinar o quantitativo e qualitativo de pessoal de enfermagem necessário para prover os cuidados de enfermagem a grupos de usuário. Então, nesse dimensionamento de pessoal, a gente também, na gestão de pessoas, a gente tem que identificar somente não quantidade de profissionais, mas também a qualidade desses profissionais. Então, assim, oferecer cursos para aperfeiçoar esse cuidado a esses profissionais, esse pessoal de enfermagem. Dimensionamento de pessoal. Então, o processo sistemático ele tem por finalidade a previsão da quantidade e da qualidade por categoria. É igual eu falei, a quantidade de enfermeiro, de técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem, requerida para atender direta ou indiretamente as necessidades de assistência de enfermagem da clientela. Então, é importante ter esse processo sistemático.
que a finalidade dele é ver a qualidade e a quantidade desses profissionais da área da saúde. Então, de acordo com a resolução do COFEN, né, de 293/2004, que foi revogada em 2017, ela vem estabelecer que essa forma dessa resolução, nos anexos 1, 2, 3 e 4, os parâmetros para dimensionar o quantitativo mínimo dos diferentes níveis de formação dos profissionais de enfermagem, para uma cobertura da assistência dentro de uma instituição de saúde. Então, os referidos parâmetros representam as normas técnicas mínimas, constituindo-se em referências para orientar os gestores e gerentes da instituição de saúde no planejamento, programação, priorização das ações de saúde a serem desenvolvidas. Então, essa resolução vem ajudar os gestores de saúde e os gerentes a fazer o planejamento e a organização desse dimensionamento de profissional da saúde. Dá um respaldo legal para esse gerente ou esse gestor. Esses parâmetros podem sofrer adequações regionais ou local de acordo com realidades epidemiológicas e financeiras, desde que devidamente julgadas e aprovadas pelos respectivos conselhos regionais de enfermagem e referendadas pelo COREN. Então, assim, não é só a instituição decidir, porque o custo está grande, a demanda no hospital está pequena, o custo financeiro está pequeno no hospital e a gente vai demandar menos quantidade de funcionário. Ele decidir por si próprio. Não. Antes de acontecer isso, ele tem que justificar para o nosso Conselho Regional de Enfermagem, que é o COREN. E, posteriormente, o COREN vai repassar para o COFEN para ver se ele está de acordo com aquele dimensionamento de profissionais. O dimensionamento e adequação quanti-qualitativa do quadro de profissional de enfermagem deve basear-se em algumas características. Por exemplo, a instituição ou a empresa ela tem que privar pela missão, o porte, estrutura organizacional e física, tipos de serviço ou programas, tecnologia e complexidade do serviço, programas de política de pessoal, de recursos materiais e financeiros, atribuições e competência dos integrantes dos diferentes serviços ou programas e indicadores hospitalares do Ministério da Saúde. Então, quanto à organização desse trabalho de enfermagem e acreditação hospitalar, há que se considerar que a avaliação dos resultados de trabalho de uma instituição é necessidade indispensável e permanente, em articulação com o planejamento, a estrutura do local, práticas organizacionais, nas análises sobre as fragilidades da gestão em saúde no Brasil, onde vem aparecer uma força, ausência ou cultura primária de avaliação dos resultados de serviços de saúde. Então, o instrumento utilizado mais difundido é a auditoria, normalmente reduzida dos custos e aspectos financeiros. Então, é importante sempre fazer uma auditoria entre os profissionais, entre os gerentes e gestores, para ver a demanda do hospital e o recurso financeiro. E, igual eu falei anteriormente, sempre obedecendo às normas do COREN e do COFEN. Em relação à gestão da assistência, destaca-se a SAI, que é a sistematização de enfermagem, que se constitui em relevante instrumento da prática assistencial de enfermagem, porque ela vem prever um processo de cuidado, fazendo um planejamento, desse cuidado, implementando e avaliando a saúde com qualidade desse paciente, desse usuário da saúde. A SAI e a sua institucionalização em registros apropriados é componente substantivo de postura e prática que valoriza a profissão. Então, a SAI ela veio para valorizar a nossa profissão, porque é um instrumento que não é utilizado em outras profissões. E ela vem para implementar e avaliar esse usuário, esse paciente, esse cliente, sendo que outras profissões, às vezes, não faz o uso de um instrumento, como a gente utiliza a SAI. Então, isso dá uma valorizada na nossa profissão. Porém, ainda não recebe o devido crédito dos enfermeiros, que muitas vezes atuam apenas como facilitadores do trabalho. Então, a gente facilita o trabalho para os demais profissionais.
porque a gente vai implementar, a gente vai avaliar e depois vem os resultados. Então, a gente já passa praticamente mastigado para os demais profissionais, né? Gente, a passagem de plantão, ele é significativo, é um instrumento importantíssimo, faz parte da gestão da assistência, é organizado, deve ser desenvolvido pela enfermagem, é uma atividade que vem assegurar a adequada continuidade da assistência de enfermagem por 24 horas. Ela vem da integração com a equipe, além de ser um rico espaço de comunicação e aprendizagem coletiva. Então, nisso a gente vai trocar informações na passagem de plantão, dar sequência no trabalho, é uma parte muito importante. Então, a gente tem que valorizar bastante a passagem de plantão nessa organização do trabalho, nessa gestão dessa assistência ao paciente. É muito importante a passagem de plantão. A gente tem que ser coerente, falar pausadamente para os demais profissionais, para eles entenderem o que aconteceu durante as minhas horas de trabalho, para os demais profissionais dar sequência no trabalho deles. A enfermagem, ela utiliza uma diversidade de instrumentos e de materiais na realização do seu trabalho, especialmente em hospitais, daí a necessidade de uma atuação destacada da gestão de recursos materiais. Então, tem que ter uma gestão desses recursos materiais. Geralmente, quem faz essa gestão é o enfermeiro. Ele vai ver o que está precisando durante aquele plantão. Quais as quantidades de materiais que necessita durante aquele plantão. Então, é importante ficar atento quanto a isso, porque não adianta só ter a mão de obra, assistência, se não tiver materiais. Existem avanços como a implementação da sistematização da enfermagem e a aplicação de instrumentos inovadores na gestão de pessoas da enfermagem. O cuidado integral e mesmo o planejamento estratégico, mas que não alteram significativamente as relações entre categorias profissionais. Então, a enfermagem ela vem dispor de vários instrumentos e avanços tecnológicos para fazer essa sistematização de enfermagem, né? Informatização, já existem prontuários eletrônicos que facilita bastante, onde que a enfermagem digita, já faz a sistematização de enfermagem e tem ajudado bastante. Obrigada, boa noite para vocês.